Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez iremos resumir o episódio 5 e 6. Se você curte videozinho de resumo, já deixa um likezinho aí e bora começar. O episódio 5 começa no hospital com as enfermeiras fofocando sobre o nosso menino Sung. Elas estão falando o quão forte ele está. E enquanto isso mostra algumas cenas dele treinando. Bom, uma enfermeira entra no quarto dele bem na hora que ele tá ali treinando sem camisa. E ela diz que ele vai receber alta hoje. E pergunta se ele já tá se sentindo melhor. Ele fala que sim e ela diz que quando ele estiver pronto é só ir na recepção. Só que antes da enfermeira ir embora, ela pede o número do Sung. Ele fica sem entender nada, achando que eles vão passar resultados dos exames que ele fez pelo celular. Então ele acaba passando. Depois da abertura é mostrado um jornal onde está tendo uma entrevista com um caçador de ranking S. Ele é chamado de Baek. E ele tá falando um pouco como é a rotina dele quando ele não tá nas dungeons. Ele fala que tem que treinar sempre para manter o corpo em forma e tal. Enfim, essa cena serviu mais para mostrar esse novo personagem. Nisso a gente corta pra casa do Sung, onde a irmã dele estava assistindo aquela entrevista. Depois disso ela sai para ir pra escola. Só que antes de ir ela acaba topando com o Sung e repara que ele tá bem maior e mais malhado do que antes. Ela pergunta se ele anda treinando e ele fala que sim. Ele fala pra ela levar o guarda-chuva, só que ela fala que tá um dia ensolarado, só que ele fala pra ela levar mesmo assim e no final ela acaba levando. Bom, depois que ela vai embora, o Sung senta no sofá e começa a dar uma olhada nos seus status. Ele ainda tem alguns pontos extras que ele não utilizou. Ele pensa um pouco e acaba colocando os pontos em força e agilidade. Ele recebe uma ligação do síndico dizendo que ele ainda não pagou o aluguel. E aí ele fala que se o Sung estiver muito apertado, eles podem negociar o aluguel. Só que ele diz que não é preciso, que ele vai conseguir pagar. Depois disso ele começa a dar uma olhada num site onde disponibiliza alguns portais de dungeon para ele poder participar. Quanto mais alto o ranking da dungeon, mais dinheiro ela paga. Só que como ele é classificado como ranking E, as pessoas não vão querer levar ele para dungeons de nível mais alto. Então ele pensa em voltar à associação para medir novamente o seu ranking. Com isso, se mostrasse que ele subiu de ranking, ele poderia fazer essas dungeons de nível mais alto e consequentemente ganhar mais dinheiro. Só que daí ele pensa que se fizesse isso ele ia acabar se destacando demais, as pessoas iam ficar surpresas, né? Como que um cara de ranking E de repente pulou, sei lá, para um ranking B, do dia pra noite. Ninguém nunca ouviu falar de um caçador que consegue subir de nível e ficar mais forte assim. Então ele resolve descartar essa ideia. Bom, o Sung acaba recebendo um aviso de um pedido de dungeon para fazer, que era uma dungeon de ranking C, onde o pessoal já tinha o time pronto, só precisavam de mais 2 para fechar a cota. Se não me engano, são 8 pessoas o mínimo necessário. Bom, ele chega lá no local, cumprimenta o pessoal conhece ele, já que ele é o famoso caçador mais fraco. Bom, ele conversa com o líder ali do grupo, que é o Hang, acho que é assim que se fala, e ele diz que ligou pro Sung porque ele precisava atingir essa cota, né? Como são 8, ele também chamou um caçador ranking D para completar a cota. O nome desse caçador é Yujinho. Daí o Hang apresenta um contrato pro Sung e fala para ele que ele não vai ter que lutar. Com isso ele não vai ter direito aos drops dos monstros. Mas eles disseram que vão pagar 2.000 ienes para ele pela participação. E diz que ele só precisa ajudar carregando a bagagem. O Sung pergunta se entre eles tem um healer e o Hang diz que não. Ele diz que sempre fazem as raids sem healer. E diz que é muito difícil conseguir um para as raids de ranking C. O Sung desconfia um pouco disso, mas ele assina mesmo assim o contrato. Bom, o Yujinho se apresenta ao Sung e a gente repara que ele está usando um equipamento mega caro, então a gente já vê que ele é filhinho de papai. Bom, eles vão até o portal e reparam que ele é enorme. Aí o pessoal fica meio desconfiado, será que é raid de ranking C mesmo? Só que daí o Hang fala que verificou com a associação de caçadores 2 vezes, e eles disseram que sim, é raid de ranking C. Aí o Sung explica que não importa o tamanho do portal, o importante é a quantidade de magia que sai dele. E é dessa forma que o pessoal descobre qual que é o nível da dungeon. Bom, eles entram lá e tá muito escuro, aí o mago da party acende uma luzinha com a magia dele. Eles acham estranho porque a maioria das dungeons é cheio de luz, cristal brilhante, não sei o que, enquanto ali não tem luz, não tem monstro, não tem nada. Isso faz lembrar a dungeon que o Sung foi, que aconteceu tudo com ele, né? O Jinho pergunta para o Sung o que são essas pedras brilhantes, e ele diz que são umas rochas bem pequenas que emitem uma luz, e que elas são bem comuns em dungeons estilo caverna. O Jinho pergunta para o Sung se existem dungeons que não tem monstros, só que daí nesse momento o Sung começa a ouvir o barulho deles. Por ser uma dungeon tão escura, ele supôs que os monstros dessa dungeon, na verdade, eles são atraídos por luz e barulhos.
E o tipo de monstro que tem essa característica são monstros do tipo inseto. O Sung diz que as formigas estão vindo de cima. Bom, as formigas gigantes ali começam a atacar eles. O Hang utiliza uma skill de provocar, chamando a atenção de todas as formigas para ele. Com isso, os outros caçadores conseguem atacar as formigas facilmente. Bom, nisso o mago começa a carregar uma magia, ele conta até 5 e lança ela, causando uma explosão enorme. Nisso o Sung tá de longe, analisando a batalha. Ele percebe que aquele grupo de caçadores já são bem experientes, eles trabalham bem juntos. Só que ele estranha porque eles são brutais demais, eles estão agindo, gastando mana, sendo muito brutal, assim, com os ataques sem necessidade. E pra fazer isso sem ter um healer na party parece meio imprudência. O Dinho tá sofrendo pra matar uma, mas graças ao equipamento dele ele consegue dar um jeito. Uma formiga tenta atacar o Sung pelas costas, mas ele só dá um chutão e acaba com ela. E o Sung, vendo tudo aquilo, ele só consegue pensar que ele tá entediado. Bom, depois de acabarem com as formigas, eles começam a coletar as pedras de essência. E o líder Hang vai agradecer o Sung por ter alertado eles de que as formigas estavam vindo de cima. E ele pergunta como é que o Sung sabia que elas estavam vindo de cima, e ele diz que foi instinto. O mago chama o líder para ver uma coisa, ele mostra que algumas daquelas formigas que eles derrotaram tinham ferimentos que não eram de espada nem de magia, eram basicamente mordidas, Então eles concluem que essas formigas tiveram batalhas contra outros monstros, e pelos ferimentos eram monstros bem maiores. Bom, o Sung continua desconfiado, ele pergunta pro Dinho da onde que ele conseguiu aquela armadura, ele fala que foi presente dos pais dele. Sabendo que o equipamento dele vale muito, o Sung fala para ele tomar cuidado. Do lado de fora é mostrado a guilda dos tigres brancos, dando foco ali na academia onde o pessoal tá treinando, só que daí eles começam a sentir um tremor estranho. O cara pergunta o que tá acontecendo e o outro fala que é só o líder da guilda treinando. Bom, é mostrado o líder da guilda, basicamente é aquele caçador de ranking S que apareceu na TV, e o pessoal tá impressionado que ele conseguiu arrombar uma pedra gigantesca com só um soco. E ele fala que aquilo não serviu nem para o aquecimento e pede para alguém limpar a sujeira que ele fez. Bom, a gente volta para a dungeon, o pessoal continua caminhando em busca do boss. Depois de andar bastante, eles concluem que a dungeon é grande, mas ela não tem nada, ela é bem vazia. O Dinho pergunta se o Sung tá bem por ter carregado aquele peso por tanto tempo. Ele fala que aquilo é tranquilo, poder ganhar dinheiro sem lutar para ele é um bom negócio, mas ele ainda continua desconfiado. Bom, eles continuam andando até que eles acham a sala do boss, eles conseguem identificar porque ela é totalmente diferente, tá cheia daqueles cristais de mana que foi falado mais cedo. O Dinho pergunta se ele pode ver o contrato que o Sung assinou, dizendo que ele é bom em assuntos legais. Depois de ler o contrato do Sung, ele vai até o líder Hang perguntar um negócio. Daí ele diz que no contrato do Sung tá escrito que eles não entram na divisão de drop de monstros. Mas como aqueles minerais não são dropados de monstros, ele pergunta se aquilo lá vai ser dividido com eles. Daí ele fala que o Dinho tá certo, eles vão dividir igualmente. Ele diz que quando o boss for derrotado, o portal vai fechar, Então eles precisam tirar aquele monte de cristais primeiro, antes de lutar contra o boss. E pelo visto, o boss ele tá em um estado adormecido, então eles vão poder minerar de boa ali sem acordar o boss. O Hang pergunta para um outro caçador se ele trouxe o equipamento, e o cara disse que esqueceu no carro, ele não achou que ia precisar. Ele fala pro Dinho e pro Sung ficarem ali aguardando que eles vão buscar o equipamento. O Dinho pergunta se não tem perigo eles ficarem ali e o Hang fala que não, tá de boa, o boss tá adormecido, se vocês não incomodarem ele, nada vai acontecer. Ele diz que vai ficar tudo bem, que eles podem confiar nele. E ao sair da sala, o Hang dá o comando pro mago fechar a sala do boss. Então ele lança uma magia desmoronando uma parede, bloqueando a saída deles. Nisso o Sung tem um flashback do Song explicando pra ele que existem esses caçadores canalhas que recrutam caçadores de ranking inferior só para cumprir cota e matam esses caçadores só por diversão. Como não vai existir testemunha, eles não são responsabilizados porque eles podem simplesmente alegar que os caçadores morreram para monstros. Bom, nisso o boss acaba acordando, O Sung dá uma boa olhada ao redor e ele vê que existem alguns túneis que eles podem sair por ali. Então ele supõe que o Hang fechou a entrada principal, mas ele vai voltar ali pelos túneis depois que o boss acabar com eles. Bom, o Sung fala pro Dinho se afastar que ele vai cuidar do boss. Com isso o episódio termina. O episódio 6 começa com o grupo do Hang saindo pelo portal e um dos capangas dele pergunta por que eles simplesmente não acabaram com os dois ali dentro da sala do boss.
O Hang diz que eles não poderiam fazer isso, porque isso poderia acordar o boss, e como é que eles iam minerar depois? Ele disse que agora é só esperar a aranha acabar com os dois e voltar a dormir, que daí eles vão poder minerar as pedras tranquilamente, e ficar com toda a grana pra eles. Daí o Hang explica sobre os túneis que eu falei mais cedo, e o outro capanga pergunta, será que a aranha vai dormir mesmo? Daí o Hang fala, você não reparou na armadura do Dinho? Ela deve valer muito dinheiro. Se a gente não conseguir minerar, a gente pega a armadura dele e sai. Daí ele dá uma olhada ali pesquisando de qual família que o Dinho é, pra eles aparecerem no funeral dele por consideração, tá ligado? Sabendo que até eles teriam dificuldade pra derrotar aquele boss, eles concluem que os dois ali já estão mortos. Voltando pra dungeon, o Dinho não quer deixar o Sung lutar, já que um caçador de ranking E nunca venceria um boss de ranking C, ainda mais sozinho. O Sung em pensamento concorda com o Dinho, já que, comparando com os boss que ele já derrotou, a cobra venenosa e aquele golem, essa aranha com certeza está um nível acima. Mas por algum motivo ele não sente medo nenhum contra aquele boss. E ele começa o ataque. E o Dinho já fica impressionado com a velocidade do Sung. Depois da abertura a gente corta para fora da dungeon, onde nós estamos vendo aquele caçador de ranking A da associação de caçadores, junto com o presidente, eles estão saindo ali da empresa, e o presidente fala que ter várias reuniões por dia é muito cansativo. Daí o caçador loirinho pergunta pro presidente se ele não teria um tempo livre para eles treinarem, que talvez isso pudesse alegrar um pouco ele. Ele fala que fica honrado por um jovem caçador querer treinar com um velhaço como ele. Voltando pra dungeon, o Sung continua lutando contra a aranha, mas os ataques dele não estão fazendo muito efeito. A aranha possui um exoesqueleto muito duro que ele não tá conseguindo atravessar com a lâmina. O Dinho, vendo aquilo, ele conclui que o Sung não é um caçador ranking E nem ferrando. Vendo aquilo, ele acha que o Sung é um falso ranker, alguém que consegue falsificar o seu rank para poder entrar em dungeons onde vão ter caçadores mais fracos para matar eles só por diversão. Aí o Dinho já fica cagado de medo. A batalha continua e é mostrado que o nível de fadiga do Sung já atingiu quase a metade. Se chegar a zero, obviamente ele não vai conseguir se mover. Pensando na skill da sua lâmina, que é de paralisar, ele busca um ponto fraco na aranha. E o único ponto exposto dela são os olhos, então ele vai mirar direto neles. A aranha gospe um ácido que quase acerta o Sung, mas ele consegue desviar. Ele utiliza uma skill nova que ele obteve, que é uma skill de dash que vai levar ele rapidamente para frente do inimigo. Com isso ele consegue chegar bem na cara da aranha, só que ele erra o golpe nos olhos. Mas nosso menino Sung não desiste, ele continua indo para cima dela cada vez mais rápido, só que com isso o nível de fadiga dele atinge 70%, deixando ele mais lerdo. Com isso ele acaba sendo acertado por um golpe da aranha. No momento que a aranha vai dar o golpe final nele, ele se recorda que ainda tem o Full Recovery, que é o item que ele sempre ganha quando ele conclui uma missão diária. Ele usa e consegue desviar. Agora com a sua estamina recuperada, ele vai para cima e acerta os olhos da aranha. Com isso, o efeito de paralisia é aplicado e ele continua esfaqueando ela, e o efeito vai aplicando, vai permanecendo, a aranha não consegue se mover e o Sung consegue finalizar ela. O Dinho fica de queixo caído pelo Sung ter conseguido derrotar um boss sozinho, e com medo do que o Sung possa fazer contra ele, ele começa a querer agradar, tá ligado? Começa a carregar as coisas dele, oferece água, se oferece pra minerar no lugar dele. Bom, depois disso o grupo do Hang retorna por aqueles túneis que eu mencionei, e eles ficam incrédulos que o boss tá derrotado. Bom, a gente corta novamente pro presidente da associação, junto com aquele caçador loirinho. Eles estão treinando, mas claramente o presidente é mais forte, mesmo estando aposentado. Ele diz que o caçador loirinho melhorou bastante desde a última vez. Ele parabeniza o loirinho e diz que um caçador não deve se atentar ao seu ranking, ele tem que treinar suas habilidades, com isso ele vai ficar mais forte mesmo não subindo de rank, já que a dungeon é um lugar muito perigoso e é dentro desses locais que você percebe o verdadeiro caráter das pessoas. Bom, nós retornamos para a dungeon, o grupo do Hang desce ali até onde a aranha morta está, pensando que ela não era grande coisa, já que um caçador de ranking D com um bom equipamento conseguiu derrotar ela. Bom, os capangas do Hang perguntam o que eles vão fazer, e o Hang diz que pesquisou sobre o Yujin. Ele é basicamente filho do presidente de uma construtora, então ele vai dar uma chance pro garoto. Ele fala que se ele matar o Sung, ele pode sair vivo dali. O Dinho se recusa e fica na frente do Sung para lutar contra o grupo do Hang. Vendo que não tem mais jeito, o grupo pega suas armas e começam a ir para cima dos dois.
O Sung recebe uma mensagem do sistema dizendo que ele tem uma quest de urgência. Inimigos querem assassinar o player, e a quest pede para que ele derrote esses inimigos. Distraído com essa notificação, ele acaba sendo atingido pela magia do mago, ficando caído no chão. A gente corta pro lado de fora, onde tem um grupo de amigas conversando. Cada uma delas é de uma guilda diferente, uma delas é daquela guilda do Mago Vermelho, então ela participou daquele treinamento que foi mostrado nos episódios anteriores. A outra amiga pergunta como é que foi, e ela diz que foi muito rápido. Aqueles monstros de nível alto não eram nada para ela. Uma delas ouviu um rumor de que a taxa de fatalidade das dungeons vem aumentando sem motivo aparente. Voltando pra dungeon, o Sung tá caído no chão. Em pensamentos ele se pergunta o porquê que ele esqueceu que aquele é um lugar onde somente os mais fortes sobrevivem, concluindo que ele acabou se tornando meio insensível e talvez um pouco arrogante. Vendo aquela notificação da missão de urgência, ele conclui que o sistema não quer que ele morra, por isso ele vai oferecer todos os incentivos possíveis para que ele faça o que o sistema quer. Ele se levanta, dizendo que o sistema está usando ele e ele está usando o sistema, e pergunta para o grupo do Hang se eles estão preparados para sofrer as consequências. Um dos capangas do Hang se aproxima do Sung, dizendo que aparentemente ele não entendeu muito bem a situação dele e o que um caçador de ranking E poderia fazer. E enquanto ele está falando isso, o Sung já puxou a sua faquinha e arrancou a cabecinha dele. O grupo já fica impressionado como é que um caçador de ranking D conseguiu esconder uma arma assim sem que ninguém visse. Eles começam a atacar o Sung. Um cara ataca ele com uma besta, mas ele facilmente desvia as flechas. Mais 2 caçadores vão atacar ele com espadas, mas ele facilmente dá cabo de cada um. O Hang conclui que foi o Sung quem derrotou o boss e que ele estava escondendo sua força. O mago joga uma magia no Sung, mas ele facilmente desvia e já dá cabo dele. O Hang diz que por mais que o Sung seja forte, ele não é igual aos seus capangas, utilizando uma skill de aprimoramento. Ele supõe que o Sung está cansado devido à luta contra o boss, e que ele depende da sua velocidade e dessa adaga dele que causa paralisia. Mas com o corpo aprimorado dele, a adaga dele não vai conseguir perfurá-lo. E ele vai para cima do Sung. Só que o Sung, na maior facilidade, pega a cabeça dele e afunda no chão. O Hang fica sem entender nada e começa a pedir com que o Sung poupe ele, oferecendo todo o dinheiro que ele quiser. O Sung diz que o Hang tentou matar ele 3 vezes e vem pedir para poupar a vida dele agora. O Hang diz que ele não vai sair impune disso, e o Sung diz que o que acontece na dungeon fica na dungeon. Desesperado, o Hang fala que o Sung não sabe de quem que ele é irmão, mas antes que ele pudesse dizer, o Sung já vai e decapita ele. Quest concluída. Com isso, a dungeon começa a se desfazer, já que o boss foi derrotado. E do lado de fora, eles relatam a um dos membros da associação de caçadores de que os caçadores de ranking C foram mortos pelo boss. E que o caçador Dinho, devido ao seu equipamento aprimorado, conseguiu derrotar ele, sobrevivendo somente ele e o caçador de ranking E. O Sung recebe uma recompensa por ter concluído a missão, recebendo um item de Full Recovery, mais 10 pontos de habilidade e uma skill chamada de Instinto Assassino, que diminui em 50% as habilidades do inimigo. Bom, com isso a mocinha da Associação de Caçadores dá por terminado aquela dungeon e vai embora. O Dinho e o Sung se despedem e o Sung percebe que começou a chover e que foi bom ele ter dado o guarda-chuva para a irmã dele levar. Com isso o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 5 e 6, o que vocês acharam? Nesse episódio nós concluímos que o sistema consegue até mesmo modificar a aparência de alguém se ele quiser. O Sung saiu de um jovem magrelo para um cara bombadão fitness em pouquíssimo tempo. E também que o sistema não quer que o Sung morra, por isso que ele começa a incentivar ele a fazer coisas não muito éticas em troca de alguma recompensa. Fica no ar também quem será que é o irmão do Hang. Ele falou como se o irmão dele fosse um cara mega foda. Então, será que isso vai causar problema pro nosso menino Sung no futuro? Veremos nos próximos episódios. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!